Olá, graças a Deus, mais uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso em poder compartilhar contigo a palavra de Deus, a nossa leitura bíblica, o nosso devocional ao nosso Deus, porque precisamos aprender diariamente com o nosso Deus, com as suas palavras, com as histórias bíblicas, tudo que ocorreu no passado, que está hoje no presente ocorrendo, acontecendo. Algo que eu sempre digo, que nós aprendemos isso com as pessoas que estão sempre à nossa frente, que só muda somente os personagens, a história sempre se repete e nós precisamos ser de hoje aqueles que irão fazer a diferença neste mundo, aprendendo com os erros de muitos que no passado assim deixaram-se levar pelas questões, no próprio Roboão, o próprio Salomão, enfim, é uma coisa que realmente nós precisamos nos atentar diariamente. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 12, também vou ler o capítulo 13, depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor, por terem sido infiéis ao Senhor. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Você vê que a terra ficou 40 anos quando Salomão estava no reinado, em paz. Mas já no 5º ano do rei Roboão, a qual ele não atentou para os conselhos dos líderes de Israel, as autoridades, para que pudesse realmente tirar o jugo. Enfim, então houve uma divisão, 10 tribos ficou com Jeroboão, 2 com Roboão, que era praticamente Judá e Benjamim, essas 2 tribos, mas eles também abandonaram a lei do Senhor. E aí então o rei do Egito, o Sisaque, veio e realmente guerreou contra Israel com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes. Quer dizer, eles se firmaram uma coalizão que vieram do Egito com ele e conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Ou seja, então eles não estavam mais realmente sob a proteção do próprio Deus, porque Deus com 1.000 ou com 1 ou com 300, como foi em muitas guerras, Deus sempre foi vitorioso. Mas por serem infiéis ao Senhor, então o Egito veio, com os cuxitas, os suquitas, os líbios e todos aqueles que estavam realmente em união, foram e conquistou essas cidades que foram fortificadas de Judá e chegaram até Jerusalém. Então o profeta Semaias apresentou-se a Roboão, aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém. Fugindo de Sisaque, ele disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Isso é claro, como diz a palavra de hoje, se você realmente buscar o Senhor, você vai encontrar, mas se você o abandonar, ele também vai te deixar. Então Deus nos abandona mediante aquilo que nós fazemos, são as nossas atitudes que nos fazem realmente estar mais perto de Deus ou mais longe de Deus, é uma escolha. E aí então, no versículo 6, os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo, porque ele é justo mesmo. E quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaias esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, então ficaram sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir os reis das outras terras. Porque as pessoas acham difícil demais servir o Evangelho, servir a Jesus, nosso rei, estar debaixo do seu reinado, do seu poderio, ser servo dele, escravo de Jesus, do que ser escravo do mundo, viver numa escravidão mundana. Porque muito mais servir a Deus do que servir ao mundo. Mas são questão de escolhas. E aí então deixou aqui muito claro que eles vão ficar sujeitos a eles, para que aprendam a diferença entre servir-me e servir os reis de outras terras. E quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Olha só a diferença, Salomão construiu, reinou num lugar, contudo com ouro, os escudos, enfim, tudo que ele tinha feito para o templo do Senhor. E Roboão teve que fazer de bronze para substituí-los. Já não tinha a bênção do próprio pai.
E sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos, e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor se afastou-se dele. Ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém. Você vê, o pai dele reinou 40, Davi, 40 anos. Ele só reinou 17 anos. Cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel, para nela pôr o seu nome. A sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. E os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão também relatados no livro do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam das genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão, quer dizer, os próprios povos, as próprias tribos, e Roboão descansou com os seus antepassados e foi na cidade de Davi sepultado, e seu filho Abias foi o seu sucessor. Então olha só que situação, né? Os dois reis das linhagens de Israel estavam em guerra constante, como diz aqui a Bíblia. E muitos relatos estão escritos nesses outros livros. E aqui no capítulo 13, no 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá. Quer dizer, quando então que tanto o Roboão e o Jeroboão começaram a reinar no mesmo tempo. 17 anos então, o Roboão ele parou de reinar, morreu. E então o Jeroboão ainda continuava reinando sobre as outras tribos. E Abias então tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. Olha só como foi bem menos. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400 mil excelentes guerreiros e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800 mil, igualmente excelentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam-me. Vocês não sabem que o Senhor de Israel deu para sempre o reino de Israel a Davi e ao seu descendente mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. E alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, o filho de Salomão, quando era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhe resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro de que Jeroboão fez para ser os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão, os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos. Então ele fez uma pergunta: foram vocês mesmos que expulsou os levitas do Senhor, os sacerdotes do Senhor, para poder fazer outros sacerdotes? Qualquer pessoa que consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daquele que não são deuses? E quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Então havia uma referência, uma genealogia. E todas as manhãs e as tardes eles apresentavam holocausto e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa de forma cerimonial, de forma pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. Quer dizer, ele tinha até razão sobre isso, porque Jeroboão fez o bezerro de ouro e não faziam mais conforme Deus tinha ordenado. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes deles estão com as suas cornetas. Farão soar o grito de guerra contra vocês, israelitas. Não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. E quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente, pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram suas cornetas e os homens de Judá deram o grito de guerra. E ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. E os israelitas fugiram dos soldados de Judá
e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. E durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. E os demais acontecimentos do reinado de Abias, do que ele fez e o que disse, estão no relato do profeta Ido. Então, existem mais livros que falam sobre essas questões, mas aqui, como nós lemos, Abias reinou pouco tempo, mas ele fez algo que a mente marcou e está aqui escrito, porque Jeroboão, ele não fez o que Deus aprova, e esse Abias, ele estava realmente com Deus, com os levitas, os sacerdotes, faziam sacrifício conforme ordenava a lei, conforme o próprio Moisés tinha ordenado, e assim aqueles que reverenciavam, obedeciam, faziam, e Deus deu a vitória a Abias. Por mais que eu tinha muito mais soldados, estava muito mais fortalecido, porque tinham 10 tribos, mesmo assim perderam, e naquele dia morreram mais de 500.000 israelitas. Então, Deus tem o poder de exaltar, Deus tem o poder de dar a vitória e dar também a derrota àqueles que desobedecem às suas leis e aos seus mandamentos. Então, que possamos ter entendimento, e quanto mais tivermos realmente o temor no Senhor e na sua palavra, o quanto mais iremos prevalecer e vencer, porque olha só, Abias e os seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Imagine só, 500.000 pessoas ou 1.000 homens guerreiros naquele momento foram mortos, pois os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Se você confia em Deus, ainda que você esteja em menor número, você vai vencer qualquer batalha, qualquer guerra. Amém? Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa palavra, por esse momento, de estar aqui na sua lei, na sua palavra, meditando. E como nós cremos, Jesus, que aquele que confia no Senhor jamais será envergonhado. O próprio Davi deixou muito bem claro que um dia ele foi moço, um dia ele foi velho, mas nunca viu um justo ser desamparado, muito menos a sua descendência mendigar o pão. Então eu sou honrar a cada um, meu Pai, de forma especial. Honra esse pai, honra essa mãe, honra cada filho, Jesus, e que haja vitória sobre o teu povo, porque é aquilo que eu te peço, e já lhe agradeço com a certeza, meu Pai, da sua operação sobre cada vida sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família, e o que você precisar, pode contar conosco, sendo nossa mensagem e orações, em nome de Jesus. Tenham um ótimo dia, fica com Deus.